No nosso próximo tema, nós vamos conversar sobre a avaliação dos contatos e vamos falar um pouco da operacionalização no sistema de telemonitoramento e o atendimento a esses pacientes com tuberculose. Meu nome é Diná, eu sou enfermeira, eu trabalho no Núcleo de Controle da Tuberculose. O Ministério da Saúde, ele recomenda que todos os contatos de pacientes com tuberculose pulmonar, com confirmação laboratorial ou não, eles sejam confirmados, eles sejam avaliados. Aí existe uma recomendação de avaliação desses contatos, e esse fluxo de avaliação dos contatos, ele vai depender do corte da faixa etária desse contato. Então, é importante que a gente avalie os contatos para a gente identificar se existe alguém na casa que tem uma tuberculose ativa ou que foi infectado por esse caso índice ou caso fonte que está em tratamento de tuberculose. Então, no telemonitoramento, é importante essa questão dos contatos, porque a gente precisa, durante todo esse atendimento, monitorar se eles já estão sendo avaliados na unidade básica de saúde, que é o local onde os contatos vão ser avaliados, onde eles vão estar fazendo exames e receber uma avaliação clínica, avaliação da enfermagem, e seguir o respectivo fluxo conforme as recomendações nacionais. Então, para o contato que tem 10 anos ou mais, recomenda-se que a gente avalie se ele apresenta algum tipo de sintoma ou se ele é assintomático. Se ele é sintomático, a gente vai seguir esse fluxo de investigação de tuberculose ativa. Então, se ele tem algum sintoma de tosse, com ou sem secreção, cansaço, falta de ar, sudorese noturna, febre, a gente vai precisar investigar tuberculose ativa. Então, esse contato, ele vai ser investigado para tentar identificar se ele está com a TB ativa. Caso seja excluído a tuberculose ativa, se faz uma investigação de infecção latente, tá? Para saber se ele foi contaminado e esse bacilo está de uma forma adormecida, né, na forma latente. Se ele está assintomático, sem sintomas, e ele é maior de 10 anos, vai fazer o exame do PPD, que é um exame para identificar se ele está infectado pelo bacilo, e dependendo do ponto de corte desse resultado do exame do PPD, é que se vai fazer a sequência de investigação com outros exames. Então, se esse PPD ele der 5 milímetros ou mais, tá? A gente considera um ponto de corte positivo, e aí ele precisa fazer o raio-x, tá? Se esse raio-x estiver normal, ele vai tratar a infecção latente. Por quê? Ele está assintomático, mas teve um PPD que deu positivo e o raio-x dele está limpo, está normal. Se o raio-x der uma alteração, então ele tem o PPD positivo, ele tem um raio-x alterado, ele vai continuar a investigação, porque pode ser uma tuberculose ativa. Se o PPD der negativo, existe uma recomendação de se repetir com 8 semanas, que dá 2 meses, para avaliar se teve ou não conversão. E isso é importante porque a exposição ao caso de tuberculose, a paciente de tuberculose, pode ser tão recente que não tenha dado tempo ao organismo de responder ao exame da prova tuberculínica. Então, depois de 8 semanas, 2 meses, esse contato ele repete o exame da prova tuberculínica, ou também chamado de PPD, para avaliar se teve conversão ou não. Se ele apresentou conversão, que é um incremento de 10 milímetros com relação do segundo PPD para o primeiro PPD, vai fazer o raio-x. Se o raio-x der normal, trata a infecção latente. Se o raio-x deu uma alteração, sempre prosseguir para a investigação. Se não houve conversão, ou seja, não teve um incremento de 10 milímetros do segundo PPD em relação ao primeiro PPD, esse contato ele tem alta orientação. Então, isso tudo é importante a gente entender que existe um fluxo, porque durante o atendimento, um telemonitoramento, a gente vai perguntar quantas pessoas residem com você,
né? Como é que está esses contatos? Como é que estão esses contatos em relação à saúde? Tem alguém que está apresentando tosse, febre, emagrecimento? Tá? Iniciaram um processo de investigação na unidade básica de saúde? Então, todas essas perguntas no atendimento do telemonitoramento, eles vão ser importantes porque a avaliação do contato, a identificação de uma tuberculose ativa na família, ou a identificação de alguém da família que está com tuberculose na forma latente, eles são estratégias para a eliminação da tuberculose no nosso país. Quando a pessoa tem menor de 10 anos, ou seja, no caso das crianças, existe uma diferença nessa avaliação com relação aos exames. Então, se a criança ela tem sintomas, ela vai investigar a tuberculose ativa. Se essa criança ela não tem sintomas, então ela está assintomática, a diferença dela para o maior de 10 anos é que ela já vai fazer o raio-x e o PPD, tá? Então, o ponto de corte é o mesmo, 5 milímetros positivo, tá? PPD positivo, menor que 5 milímetros negativo. E essa criança ela deve ser avaliada por um pediatra. Então, o telemonitoramento ele foi uma das estratégias implantadas no município de Manaus a partir da pandemia da Covid-19. Então, com a pandemia, né, a primeira onda da pandemia, houve-se um aumento importante dos casos do abandono de tratamento, né, devido até às restrições de circulação, a reorganização da rede, o medo também dos pacientes de estarem saindo. Então, o município de Manaus implantou o serviço de telemonitoramento de uma forma que fizesse contato, né, enfermeiros e médicos fizessem contato com esse paciente de tuberculose para tentar identificar como é que eles estavam, como é que estava a situação no tratamento e quais as dificuldades que eles estavam apresentando em relação ao segmento. Isso para quê? Para que tivesse um sucesso no tratamento, para que esse paciente curasse. Então, foi desenvolvida uma plataforma, que é a plataforma do TeleTB. Essa plataforma, ela agrega uma base de dados do Sinan. Então, todos os pacientes que entram nessa plataforma, eles vêm do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, considerando que a tuberculose é uma doença de notificação compulsória. Então, todo caso confirmado, seja ele laboratorialmente ou seja ele por critério clínico epidemiológico por imagem, eles entram no sistema de informação de agravo de notificação e a partir daí ele é exportado para a plataforma do telemonitoramento. Então, é uma plataforma online, onde os critérios de inclusão para essa plataforma é ser caso novo de tuberculose e residente em Manaus, tá? Notificados no Sinan. A priorização para o atendimento são casos com maior tempo em dias de atraso para ligação de acompanhamento, a partir do último agendamento, e casos com menor tempo em dias a partir da data do início do tratamento, que ainda não receberam nenhuma ligação. A importação desses dados, ela ocorre de forma automática, tá? Semanalmente. Então, semanalmente é enviado à equipe da TI, de tecnologia de informação, faz a importação para esse sistema, para que esses pacientes sejam atendidos de acordo com aquelas prioridades que foram programadas. Os operadores, a chamada acontece a cada 15 dias na fase intensiva do tratamento, e a fase intensiva é primeiro e segundo mês de tratamento, e mensalmente na fase de manutenção, que é do 4º ao 6º mês de tratamento ou do 4º até o 12º mês de tratamento, no caso de TB óssea e neuro, tuberculose. A depender também da avaliação dos operadores, esse tempo de tratamento, esse tempo de ligação, essa frequência de ligação, ela também pode ser ajustada. Então, se você observa um caso, um caso que está faltoso ao tratamento, que está sem medicação, você pode
a programar a próxima ligação, né? Não para um período menor, não necessariamente por estar na primeira fase, né? De repente ser de 15 dias, mas você programar para 2, 3 dias, de acordo com a sua avaliação. Tá? Então, esse tempo de frequência de tratamento, eles podem ser ajustados de acordo com a avaliação de cada operador. Então, se um operador ele julga que é necessário uma avaliação presencial na unidade de saúde que esse paciente está fazendo tratamento, ele é encaminhado também, respectivamente, para essa unidade. Então, se faz um atendimento por telefone, mas se o operador julga que é necessário esse paciente ser examinado, né? A exemplo, ele está apresentando uma reação adversa ao medicamento. Então, a gente está vendo que ele tem náuseas, tem vômito, né? E precisa ser avaliado para ser manejado de forma adequada, ele deve ser encaminhado para a unidade de saúde que o acompanhe. Na plataforma do telemonitoramento do paciente com tuberculose, o prontuário ele tem informações da notificação. Então, o primeiro campo é todos os dados da notificação. O segundo campo contém dados de acompanhamento. Para finalizar, foi incluído também uma classificação de situação. Então, essa classificação de situação foi definida em 3 cortes: baixo risco, risco moderado e alto risco. Baixo risco é quando o operador avalia e verifica que o paciente em tratamento de tuberculose ele está mantendo uma boa adesão, ele está regular o tratamento da tuberculose ou da tuberculose e o HIV. São também aqueles casos que o operador verifica que tem comorbidades, mas que essa comorbidade está com tratamento ajustado, está controlado. Exemplo do diabético, então TB e diabetes. Observa-se que o manejo do diabetes, a glicose desse paciente, a glicemia desse paciente, ele está ajustado, ele está controlado. O paciente está medicado, ele verifica a glicose dele e essa glicose ela está controlada. Então, é classificado com baixo risco. O risco moderado é aquele paciente que tem uma vulnerabilidade social. Então, paciente desempregado. A tuberculose, ela ainda está muito atrelada também a essa questão social, econômica. Então, observa que é o paciente que está desempregado, é um paciente que tem uma renda familiar baixa, que tem dificuldade de comprar alimentos, devido à situação da tuberculose, por ser autônomo, não está conseguindo trabalhar, então está influenciando também na sua renda familiar, então nós vamos considerar isso como risco moderado, porque isso pode ter alguma consequência com relação à adesão do tratamento da tuberculose. Tá? Efeitos adversos menores, tá? Que são náuseas, vômito, prurido, então aqueles efeitos que são considerados menores, a gente tem que considerar uma classificação de risco moderado, né? E essas manifestações, elas devem ser encaminhadas para uma avaliação presencial na unidade de saúde. O paciente, outro de risco moderado, classificação de risco moderado, é com comorbidade com ajuste de terapia. Então, observa que é o paciente de TB, né, e é diabético, mas que ainda precisa passar por ajuste dos medicamentos do diabetes, então está fazendo hiperglicemia, quando vai verificar a glicemia da 300, da 400, só dá elevada, sempre oscilando para uma hiperglicemia, e está passando por esse processo de ajuste de doses, e que muitas vezes precisa, inclusive, trocar os hipoglicemiantes orais para o uso da insulina terapia, então a gente considera nesse período de risco moderado. E a questão também dos pacientes desnutridos, né? Pacientes muito emagrecidos, pacientes que tiveram uma perda ponderal bem importante. Então, esses pacientes, eles precisam de uma maior atenção nossa, né, dos operadores do telemonitoramento, com relação à avaliação de segmento. Tá?
E alto risco são considerados aqueles pacientes que são acamados, pacientes que são de TB, HIV sem estar usando os antirretrovirais, ainda não iniciou o antirretroviral, pacientes que estão faltosos ao tratamento, ou seja, tem dias sem medicação, e na tuberculose considera-se abandono de tratamento paciente que fica 30 dias sem tomar a medicação. Então, paciente com mais de 30 dias sem tomar a medicação é considerado abandono de tratamento. É preciso reiniciar, tá? Não dá para dar seguimento. Efeitos adversos maiores, então, efeitos adversos maiores, que é a icterícia, convulsão, né? Esses pacientes, eles são considerados de alto risco, que muitas das vezes esse paciente ele tem o tratamento com esquema básico interrompido e ele é até encaminhado para uma avaliação na referência Cardoso-Fontes para avaliar o esquema de tratamento. Então, a gente julga como um alto risco esse paciente, a gente precisa estar monitorando ele, acompanhando para ver o desfecho dessa intervenção. Paciente que o operador liga e que ele está internado, isso é comum, não é tão difícil de acontecer, pode acontecer, porque se o diagnóstico foi feito no ambiente hospitalar, essa primeira notificação que já entra no sistema de monitoramento, no momento da ligação, o paciente ele pode ainda estar internado durante a ligação. Ele não vai ser excluído da plataforma, tá? De uma forma geral, quem atende é a família e informa que o paciente está internado e nós vamos realizar o registro, vamos classificar como um alto risco e programar uma próxima ligação, que é o momento que ele tem alta. Isso é muito importante, porque esse segmento dele, ao sair do hospital para continuar o tratamento numa UBS, ou numa policlínica, ou até numa referência, ele precisa ser monitorado bem mais próximo, de próximo. E pacientes com uso de álcool e outras drogas, porque esses pacientes, eles algumas vezes eles dão regularmente enquanto tem sintomas de tosse, febre, muito emagrecido, mas depois, quando os sintomas vão melhorando, esse paciente ele vai melhorando a condição clínica devido a essa condição de uso de drogas e álcool, ele acaba interrompendo, acaba ficando irregular com o tratamento. Então, são pacientes que são difíceis de manejo com relação ao segmento de tratamento, que algumas vezes eles faltam à consulta, faltam ao recebimento de medicação, alguns têm apoio da família, outros não têm mais apoio da família. Então, são pacientes que precisam realmente estarem sobre os nossos monitoramentos. A tela inicial da plataforma de TeleTB, o operador ele precisa digitar o login, tá? O login e a senha. Então, existe um modelo, um link, né, para acesso a essa plataforma. Acessando a tela inicial, digita o login e senha e vai ter acesso a essa tela de acompanhamento que vocês podem estar vendo aqui na tela. Então, nessa tela de acompanhamento, nós conseguimos avaliar o programa, selecionar o programa, tá? Exemplo, COVID, né? Monitoramento da gestante, tuberculose. Então, seleciona-se o programa e seleciona-se a quantidade de pacientes que você vai reservar para atender. Inicialmente, para os operadores que estão iniciando, sugere-se que reserve 5 a cada 5 pacientes, porque é um atendimento da tuberculose, ele é um atendimento que ele pode variar a média de tempo de 15 minutos até meia hora. Então, dependendo ali do caso que a gente está falando, conversando, essa média de tempo, ela pode variar. Então, reserva inicialmente 5 pacientes e conforme for terminando, vai fazendo outras reservas. E dentro das atividades, quais são as atividades do operador que atende dentro do telemonitoramento da tuberculose? Então,
O primeiro é a reserva desses pacientes. Então, sempre selecionar o programa da tuberculose, quantidade de pacientes, quero paciente. Esse paciente, ele vai vir, né, para a nossa esteira, para a nossa lista de pacientes para atendimento. E conforme vocês podem ver nesse segundo ponto, o cabeçalho vai vir informações do SINAM, então todas as informações de tipo de tuberculose, tuberculose pulmonar, tuberculose extrapulmonar, que é ganglionar periférica, pleural, neuro, então o tipo de tuberculose que ele está tratando, quando ele iniciou o tratamento, a UBS que ele iniciou o tratamento, que fez o diagnóstico, vai vir os exames dele, se ele fez exame de teste rápido molecular, se fez exame de cultura, se fez teste de sensibilidade, se fez baciloscopia, o que deu raio-x, se estava suspeito ou não. Então, nesse início, vai vir um resumo da situação do diagnóstico do paciente e até acompanhamento, aonde esse paciente está sendo acompanhado, para tentar subsidiar o operador para a primeira ligação. Então, é muito importante que antes de efetuar a ligação propriamente dita, esse operador ele veja o que é um resumo desse caso. Posteriormente, vem o campo para fazer o registro, a evolução, que a gente chama, daquele atendimento. Então, a gente registra esse atendimento na plataforma do Tele e também registra no PEC, né, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Então, é registrado tanto na plataforma do telemonitoramento quanto no PEC. Se esse paciente ele não atende ou você precisa encaminhar para uma avaliação presencial, existe uma forma de você enviar mensagem pelo WhatsApp. Então, se ele não atende, a gente clica no botãozinho vermelho e já existe uma programação de mensagem para esse paciente em relação a tentativas de atendimento que nós estamos fazendo para ele, né? Alguns pacientes podem retornar a ligação, retornar a mensagem pelo próprio aplicativo de mensagem, ou eles podem até retornar a ligação. Tá? O encerramento dessa atividade é através da classificação da situação, conforme foi falado anteriormente, baixo risco, risco moderado, risco alto. E a gente vai fazer o quê? A programação da próxima ligação. Então, se esse paciente ele necessita de acompanhamentos, então, a partir dos critérios de fase intensiva a cada 15 dias, fase de manutenção vai mensalmente, nós vamos programar aquela data a partir desses critérios, ou o que for julgado necessário, o tempo que julgar necessário para o próximo contato. Se esse paciente ele tem uma alta do monitoramento por cura de tratamento, ou porque ele abandonou o tratamento, ou porque ele foi a óbito, ou porque ele mudou de município, estado ou país, ou porque ele foi para a referência Cardoso Fontes, já é outro esquema de tratamento medicamentoso. Então, existem os critérios também de retirada desse paciente do monitoramento. Então, a gente dá a alta e salva. Esse é um modelo de atendimento que foi proposto pela equipe do Programa Tuberculose, em parceria com os operadores que já fazem o atendimento do telemonitoramento da TB, mas que se sintam bem à vontade, quem irá atender dentro do telemonitoramento da TB, de fazer as suas modificações, inclusões, tá? Então, já existe um modelo que vai ser disponibilizado o arquivo, tá, de registro dele no telemonitoramento, na plataforma. E esse mesmo registro, ele acaba sendo também importante para ser levado ao PEC. Quando o operador ele identifica alguma demanda, tá, essa demanda ela deve ser passada para o programa de tuberculose, para que se possa resolver, né? Para que se possa avaliar.
tá? Então, existe também um roteiro de encaminhamento, onde é encaminhado para o núcleo de tuberculose e são informações importantes estarem o nome do paciente, a idade dele, o telefone, a unidade que ele faz acompanhamento e a situação que o operador identificou. O paciente está apresentando reações adversas aos medicamentos. É outro exemplo, o paciente está faltoso ao tratamento de TB. Outro exemplo, o paciente está fazendo subdose do tratamento de tuberculose. Então, você no atendimento observou que ele tem 86 quilos e está fazendo 4 comprimidos. Então, o paciente que tem mais de 70 quilos, a recomendação do Ministério da Saúde são 5 comprimidos. Então, você, operador, pode estar passando para o núcleo para que a vigilância do Distrito de Saúde de residência desse paciente possa estar fazendo contato com a unidade para ele estar sendo reavaliado e ajustado a dose. Então, toda situação que o paciente identifica nessa ligação pode estar sendo encaminhado por esse roteiro, tá, para o núcleo de tuberculose. Existe até um campo de recomendação, caso já queira colocar também, sugerindo alguma recomendação. Visita domiciliar, tá? O nome do operador, enfermeiro, médica e a data. E atenção, caso durante o monitoramento o operador identifique situações nas quais sejam necessárias avaliação presencial por um profissional, o usuário ele deve encaminhar para um atendimento na unidade de saúde, onde esse paciente ele faz o tratamento. Então, além do registro no PEC, para que os profissionais de saúde da UBS consigam visualizar, é encaminhado também uma mensagem via o aplicativo de mensagem com o seguinte conteúdo: usuário referenciado ao serviço do serviço de telemonitoramento da Censa para avaliação nessa unidade. O usuário ele deve ser direcionado para um atendimento pelo profissional do programa de tuberculose ou para a direção da unidade, para que esse paciente ele tenha acesso nesse mesmo dia à avaliação presencial do que o operador identificou. Então, o paciente ele leva essa mensagem no celular dele, no aplicativo de mensagem. Agradeço a todos. Tenham um bom, eu espero que todos tenham um bom proveito do tema. Nós vamos estar disponibilizando todos esses arquivos com relação aos roteiros de atendimento, aos roteiros da demanda, além de as unidades que fazem o exame também da prova tuberculínica, porque o operador ele acaba sendo também um vínculo para orientar, né, e direcionar, esclarecer esses pacientes com tuberculose. Essa é uma estratégia que ela foi escolhida pela OMS como, entre as estratégias no Brasil, como uma estratégia de controle da tuberculose em épocas de pandemia da Covid-19. Em Manaus, a gente já teve um provável efeito na redução de abandono depois da implantação da estratégia. Então, é muito importante esse serviço para que a gente controle, para que a gente elimine a tuberculose na nossa cidade. Obrigada.